Aleluia. Te adoramos, Jesus. Santo é teu nome, Jesus, para todo sempre. Digno de toda a honra e de toda a glória. Te entronizamos. Aleluia. Graças a teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Santo, santo, santo. Te bendizemos. Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Então quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia, orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós adoramos a Ele, nós bendizemos a Ele, nós clamamos a Ele, rendemos a Ele toda a nossa adoração, todo o nosso louvor nesta noite, em nome de Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo esses dias sobre a nossa nação, e Deus tem falado muito conosco no livro de Daniel, do profeta Daniel. Daniel foi levado junto com o povo cativo. Daniel era um jovem, foi tirado da sua família, da sua terra, levado como escravo para uma terra onde adorava deuses estranhos, onde tinham culturas diferentes das culturas e tradições do povo de Deus, adoravam a ídolos. E Daniel foi levado para essa terra. Aqui em Daniel capítulo 1, eu quero ler com você, quando Daniel, essa história começa, quando Daniel é levado. Na época quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele sitiou a Jerusalém e conquistou Jerusalém, e ali tomou, homens habilidosos com sabedoria. No verso 4 diz, capítulo 1, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos, com toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, aqueles quem poderiam ensinar letras e línguas dos caldeus. Ele pega um povo que Deus confiou sabedoria, jovens que tinham capacidade, sabedoria, e ele pega estes jovens e leva para dentro do seu palácio, para agora trazer a cultura deles, para tentar trazer a cultura e os deuses deles, para que esses homens pudessem ali representar agora a esses deuses. Eles tentam levar o povo de Deus com as habilidades que obtiveram da parte de Deus para serem escravos e servir aos deuses. Mas Daniel decidiu firmemente, a Bíblia diz, em não se contaminar com os deuses da Babilônia, em não se contaminar com a comida da Babilônia que era oferecida a ídolos e a deuses. Daniel, ele decidiu firmemente. Interessante que Daniel ele é tirado, enquanto ainda é jovem, da sua casa, levado do contexto familiar e cultural. Ele é levado para esse lugar e ele decide: não, eu não vou me contaminar, não, eu não vou parar de servir ao Senhor. Mesmo Daniel sendo uma pessoa que estava totalmente fiel a Deus, consagrada a Deus, santificada a Deus, sem Deus dar nenhuma explicação porque tudo isso estava acontecendo. Deus não chegou a Daniel e avisou antecipadamente o que iria acontecer, e nem porque aquilo estava acontecendo, de forma alguma Deus deu alguma explicação. Mas ainda assim Daniel, ele aplicou no seu coração
a obedecer à vontade de Deus, a continuar em santidade. Talvez você está vivendo esses dias e não tem uma resposta para que isso tudo está acontecendo. Por que de repente tudo isso começou a acontecer? Por que de repente tudo começou a mudar? Agora nós estamos em casa, agora nós estamos presos nessa situação. Por que nós estamos assim? Deus não me explicou, Deus não me deu uma explicação, eu não consigo entender o que está acontecendo. Aí, querido, seja como Daniel, independente de você ter uma resposta para isso, independente de você entender tudo o que está acontecendo ou não, eu te dou uma palavra: decida firmemente ser fiel a Deus, decida firmemente não se contaminar nesses dias, decida firmemente não se contaminar com uma comida que vai contaminar o teu espírito, que vai contaminar a tua consciência espiritual, que te vai afastar da presença do Deus Altíssimo. Ei, mesmo nesses dias sem entender o que está acontecendo, eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Senhor. A palavra de Deus diz: ainda que a videira não deu fruto, e ainda que não haja fruto na videira, e ainda que tudo possa estar passando por dificuldade, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. A minha alegria não está nas circunstâncias, a minha alegria não está naquilo que eu posso ver, a minha alegria está no Senhor. Tudo é permissão de Deus, Deus está no controle de tudo, tudo que está acontecendo é permissão de Deus, e Ele está no controle de tudo que está acontecendo. Decida firmemente nesses dias: eu não vou me contaminar, eu não vou comer desse lixo, dessa cultura, desse entretenimento, dessas coisas que me afastam do Espírito e fortalecem a minha carne. Não, não, não. Aquela comida Daniel não podia comer, porque era uma comida que antes era colocada, antes deles comerem, eles preparavam a comida e colocavam diante dos ídolos e dos deuses. Pode aparecer uma comida normal, quem olhasse era uma comida normal, não, mas essa comida era uma comida consagrada. Talvez estão dizendo para você: não tem nada demais, não tem nada a ver, todo mundo come essa comida, todo mundo faz assim, mas eu não vou comer. Pode aparecer uma comida normal, mas não é normal, porque ela é consagrada a deuses. Aquilo que é consagrado a deuses eu não como, aquilo que é consagrado a deuses eu não vou me alimentar, porque eu só me alimento daquilo que é consagrado a único Deus. Eu só reconheço a um Deus, eu só reconheço a soberania de um Deus, e só Ele eu dou louvor. Quer comida, quer bebida, tudo que eu faço, quer pensamento, pensar nas coisas do alto, quer comam, quer bebam, tudo fazei para a glória de Deus. Aleluia. Querido, não é dias de você se contaminar. Existem muitas pessoas querendo contaminar nossa consciência, querendo contaminar nossa alma, querendo dar explicação para tudo. Tome cuidado até mesmo com os falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Tem muita gente querendo dar explicação nesse momento para tudo que está acontecendo, e tem muita gente desesperada querendo uma resposta fácil. Eu quero te dizer que a resposta não vem fácil, a resposta vem para quem está na intimidade, a resposta vem para aquele que está na presença, a resposta vem para aquele que está na conexão do Espírito, a resposta vem para aquele que decide firmemente não se contaminar com as comidas consagradas. Pode parecer uma comida normal, mas era consagrada. Aquilo que se torna consagrado a qualquer coisa que não seja o único Deus, eu estou fora, eu não me alimento. Então Daniel decidiu jejuar e comer somente comidas que não eram consagradas. Os manjares, que eram as melhores comidas da época, as comidas mais saborosas, elas eram apresentadas para os deuses da Babilônia. Mas as comidas comuns, eles não queriam consagrar os deuses. Então foi dessa comida que Daniel se alimentou. A Bíblia diz que passado 10 dias, Daniel decidiu jejuar com seus amigos. Ele se alimentou só de legumes. Ele jejuou daquela comida que não era consagrada, que olhando aos olhos nus, essa comida ela não tinha tantos nutrientes, não era tão saborosa, não tinha tantas propriedades quanto as outras comidas, mas ela tinha uma diferença: ela não era consagrada. Ei, querido, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Tome cuidado com aquele pouquinho de fermento que contamina tudo. Tome cuidado, querido, com aquilo que cai e consagra e contamina todo o resto. É tempo de comermos, filtrarmos daquilo que nós vamos nos alimentar. É tempo de filtrarmos do que vai alimentar nossa alma, o que vai alimentar nosso espírito. Ei, não tenha medo, não fique se informando com tantas notícias que desinformam o teu espírito. Ei, uma insensibilidade ao ouvir o espírito cria uma sensibilidade ao ouvir a carne, mas uma insensibilidade ao ouvir a carne cria uma sensibilidade para ouvir o espírito. A palavra de Deus diz: aquele que tiver ouvidos ouça. Ele está querendo dizer: tenha sensibilidade de ouvir o espírito. Então aqui diz que eles decidiram não se contaminar,
E aqui no verso 17 do capítulo 1 de Daniel, Daniel 1:17, diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidades em todo aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha um entendimento de todas as visões e sonhos. Olha que interessante, todas as visões, todos os sonhos que Deus dava, Daniel tinha um entendimento. Por quê? Primeiro, porque Daniel não murmurou diante da situação. Anote aí, ele foi preso, levado longe da sua casa, exilado, preso dentro de um palácio. Ele não questionou a Deus. Deus não avisou ele de antemão o que aconteceu, ele não entendeu, mas ele aplicou-se para entender. Existem pessoas que querem ser críticos, existem pessoas que querem se aplicar para entender o momento que está acontecendo. Eu quero convidar você a aplicar o teu coração para entender o que está acontecendo, para você alinhar com o céu e entender o que está acontecendo. Então a Bíblia diz que Daniel se tornou, ele e os seus amigos, conhecedores das coisas espirituais. Eles receberam conhecimento, e eles tinham conhecimento sobre a revelação, sobre a visão e sobre o sonho. Ei, eu quero te dizer, Deus quer te dar conhecimento sobre as visões, sobre os sonhos. A Bíblia diz que nos últimos dias nós teremos sonhos e visões. Não adianta ter só sonho e visão e não entender. Tem muita gente que tem muito sonho espiritual, mas não entende o que está sonhando. Tem visão, mas não entende. Uma coisa é ter dom de visão, outra coisa é ter dom de sonho, outra coisa é ter dom de falar em línguas, outra coisa é ter dom de interpretar línguas, dom de interpretar sonhos e dom para interpretar visões. Não queremos só dom de visão, dom de sonho, dom de falar, nós queremos dom de interpretar o que estamos vendo, falando e sonhando. Há uma geração que não sabe o que está acontecendo. Ela é pega de surpresa. Por quê? Porque ela murmura. Porque ela não quer aplicar o coração para entender, ela quer criticar. Daniel aplicou seu coração para entender. Entender. Deus nos dá entendimento. Deus, nós queremos entender, nós não queremos só ver. Diga, eu não quero só ver, eu quero entender. Eu não quero só falar, eu quero entender. Eu não quero só sonhar, eu quero entender. Uma criança fala, uma criança sonha, um bebezinho fala, ele sonha, mas ele não entende o que ele está fazendo, porque é um bebê. Ei, é tempo dos bebês espirituais se tornarem filhos maduros espirituais, em nome de Jesus. Que os filhos maduros se levantem, os ruiós de Deus se levantem nesses dias, em nome de Jesus. Então vamos lá, aí no verso 18, olha o que diz, Daniel 1:18. Ora, ao final dos dias, que o rei tinha dito que deveria apresentá-los aos príncipes dos eunucos, trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles, não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei, e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Oh, aleluia! Através de não murmurar, através 3 pilares eu vou colocar para você: não murmurar, através de aplicar, segundo pilar, o coração para compreender. Terceiro, através do jejum, consagração. Através desses 3 pilares, a Bíblia diz que Daniel e seus 3 amigos, no total de 4 fala de equilíbrio. Um carro tem 4 pontos de equilíbrio. Uma mesa tem 4 pontos, 4 pernas, 4 pontos de equilíbrio. Uma cadeira tem 4 pernas, 4 pontos de equilíbrio. Então veja só, dificilmente alguém cai quando tem pontos de equilíbrio que distribui o peso. Daniel estava com mais 3 pessoas, 4. Ele não estava sozinho. E ele estava ali, e o ponto de equilíbrio que eles tiveram foi o quê? Não murmuraram, aplicaram o coração a entender o que estava acontecendo. E terceiro, eles se consagraram em jejum e oração a Deus. Quando eles terminaram os dias e se apresentaram diante do rei, diante de todos os homens que estavam ali, eles eram os mais sábios, 10 vezes mais. Depois de 10 dias de jejum,
eles estavam 10 vezes mais sábios do que os outros. A cada dia de jejum e de não murmuração e de aplicar o coração a entender, eles avançavam mais, ao ponto de estar 10 vezes mais sábio. E em todo o reino não se achou homens sábios como ele. Veja que a Babilônia representa um sistema religioso, e esse sistema não conseguiu gerar pessoas sábias, conhecedoras, que interpretam sonhos, que interpretavam visões, como Daniel e seus amigos. Por quê? Porque eles geraram no céu. Não é dia de você ficar à toa na tua casa assistindo entretenimento. É dia de você ter um tempo produtivo espiritual. É dia de você não murmurar. É dia de você aplicar o teu coração a entender o que Deus quer falar com você. E é dias de consagração e de jejum e oração. Para quê? Para que nós possamos gerar no mundo espiritual uma identidade no espírito. Que quando terminar os dias e sermos colocados diante das pessoas, vamos sair 10 vezes mais. Ei, querido, quando acabar tudo isso que está passando, e quando terminar, você vai ser aprovado ou reprovado? Quando terminar, o mundo vai precisar de uma resposta. E sabe quem vai ter a resposta? Nós, a igreja, vai ter a resposta. Diante de todos os governantes, diante de todos os médicos, nós vamos ter 10 vezes mais resposta do que todos eles. E a igreja vai ter que ser respeitada e ouvida na terra. Ei, então igreja, levanta-te, desperta, não murmure, aplique o coração a entender e gaste tempo de consagração construindo no mundo espiritual. É tempo de Deus levantar uma igreja que interpreta sonhos e visões. Aleluia. Aqui no verso 16 do capítulo 2, eu estou explicando para chegar em Daniel 6. Rabassu Komanai, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, continua firme, compartilha com quem você quiser. Eu quero ver os pastores, cadê os pastores no YouTube? Quero ver os pastores e as pastoras aqui comentando. Vamos lá, os pastores do ministério tem que estar comigo aqui nessa hora, tem que levantar as minhas mãos. Agora não é hora de ficar distraído, não é hora de ficar conversando, não é hora de cuidar de nada. Agora é hora de ficar aqui, ó, levantar as mãos comigo e entrar em guerra, porque eu estou em guerra aqui. Vamos lá, Daniel 2, verso 16. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez o assunto conhecido por Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que desejassem as misericórdias do Deus do céu, concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios da Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. E Daniel respondeu e disse: bendito seja o Deus, bendito seja o nome de Deus para sempre eternamente, pois seus são a sabedoria e o poder. Ele muda o tempo e as estações, ele remove os reis. Aracabassu. Ele estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio, conhecimento àqueles que conhecem e entendimento. Ele revela, escute, as coisas secretas e as profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu quero os intercessores, eu quero os pastores junto comigo aqui, mandando fogo, porque nós estamos em guerra. O diabo não queria que a gente liberasse essa palavra. Deixa eu te falar, porque tem algo especial. Daniel, ele de novo recebe um novo desafio do rei, e agora ele fala: olha, eu preciso de um tempo, porque eu preciso dessa resposta para trazer para você. Eu preciso de um tempo. Tem gente que acha que ficar em casa, orar e jejuar é perda de tempo. Tem gente que fala assim: mas você é o quê? Ah, eu sou um intercessor, ou então sou um apóstolo, sou um profeta, sou um pastor. O que você faz? Ele acha que trabalhar é pegar, às vezes, uma ferramenta, é carregar algo, é um trabalho braçal. Ei, mas esse reinado estava dependendo de respostas, como hoje. Cadê o dinheiro que move o Brasil? Cadê a economia? Cadê as pessoas que acham que pelo dinheiro faz alguma coisa? Não, o que é mais importante nesses dias é a resposta. O povo quer resposta, o mundo quer resposta. Deus pode entregar da noite para o dia assim, olha, uma receita de uma vacina contra essa doença. Deus tem poder para fazer isso. Ele deu sabedoria para os médicos, a Bíblia diz. Mas, antes de mais nada, o que nós precisamos, querido? Entender
pedir perdão para Deus de todas as vezes que a gente achou que orar e jejuar é perda de tempo. Todas as vezes que você falou mal da igreja, de pastor, e acha que pastor não faz nada, acha que intercessor não faz nada. Ei, querido, quando nós estamos entrando no secreto, estamos orando, nós estamos gerando no Espírito, nós estamos construindo no Espírito algo que vai materializar no natural. Daniel falou: me dá um tempo, eu preciso de um tempo. Olha só como é que esse rei confiava em Daniel. Resolve essa parada, Daniel, tem uma visão que eu preciso de uma resposta. Ele falou: dá um tempo para mim. E Daniel entra agora na sua casa, no secreto, junto com seus amigos, fala: vamos orar, e Deus vai revelar. Eles oram de dia, de noite, de madrugada, e na madrugada Deus traz a resposta. Ei, nunca mais fale com o intercessor, ou apóstolo, ou pastor, um profeta é preguiçoso, só porque ele vive orando e se consagrando. Não, é o trabalho mais importante da terra, é a vocação mais importante da terra, porque está gerando no Espírito. Agora nós estamos começando a entender a importância de ser espiritual, nesses dias que a gente está em casa. Agora o povo está entendendo. Daniel entrou e gerou no Espírito, Raito Komaná, e Deus trouxe para ele a resposta. Ele falou: bendito seja o nome do Senhor, que traz a interpretação de tudo, que traz o entendimento e revela os segredos de tudo. Querido, da mesma forma Deus está levantando uma igreja de Daniéis, puros, que não se contaminaram, que não murmuram, Raito Komaná, que aplicam o coração a entender a vontade do Senhor, e também que estão em constante consagração e jejum. A estes Deus vai dar interpretação, Deus vai dar revelação e vai contar os seus segredos. A palavra de Deus diz que Ele vai tirar lá em Isaías tesouros ocultos, riquezas escondidas. Existem riquezas ocultas escondidas. Coloca aí: riquezas escondidas, tesouros escondidos, tesouros ocultos. Um garimpeiro, quando ele vai tirar ouro, ele tem que tirar debaixo da terra, ele tem que arrancar aquela terra toda e garimpar para tirar alguns gramas de ouro que são valiosos. Ele gasta uma fortuna para remover aquela terra, para lavar depois a terra, para aspirar, para tirar poucas gramas de ouro, porque os tesouros estão escondidos, estão debaixo da terra. Darei a vocês os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor Deus de Israel, pelo que chama pelo nome. Daniel falou: eu louvo o teu nome. E ele está falando aqui em Isaías: nome. O maior segredo da terra está sendo revelado aos profetas. Raito, não despreze os profetas, como eles mataram os profetas naqueles dias. Não pense que um profeta, não pense que porque eu estou na madrugada orando ou de dia, que eu sou uma pessoa que não trabalha. Não. Como uns dias atrás alguém foi entregar água lá em casa, o entregador de água, ele carregando um galão de água, e eu estava lá com a Bíblia, lendo e orando, e falou: que vida boa, a gente está aí só lendo a Bíblia, sentado. Mal sabe ele, que a gente está em guerra, está num pau danado, decidindo o futuro dele e da nação. Através de uma guerra dessa, a gente decide o futuro de nações. É bíblico. Eu darei para quem? Para a igreja. Eu darei para quem? Para os meus filhos. Tesouros ocultos, tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibam que eu sou o Senhor Deus. Ele só entrega para quem Ele quer os segredos dele. A Bíblia diz, a intimidade lá em Salmos, pega para mim, a intimidade é para aqueles que o buscam, a qual Ele fará revelar os segredos da sua aliança. Existem segredos de Deus, e Ele conta só para amigos íntimos. Ele conta só para aquele que gasta tempo na presença. Todo mundo achava, eu tenho que falar, Deus está mandando eu falar, que você está na presença, ser um pastor integral é ser uma pessoa que não tinha nada o que fazer. Uma pessoa, não tem nada para fazer, não tem mais o que fazer. Eu não oro porque eu trabalho. Eu não estou lá que nem o pastor na madrugada porque eu trabalho. E agora que você está em casa, você está fazendo o quê? Você vai ter que fazer o que eu faço. Você vai ter que fazer aquilo que eu já faço. Agora Deus parou todo mundo para falar: agora vocês têm tempo para fazer aquilo que os outros estão construindo sozinho no Espírito. Tudo que você conseguiu até hoje, restauração do casamento, cura, sua salvação, restauração dos teus filhos, do teu lar, tantas coisas que Deus fez na tua vida, é graças a pessoas que estão orando e gerando no secreto. Tua mãe que orou por você, teu pai, teu pastor, teus amigos, teus intercessores que oraram por você enquanto você estava Então, querido, é tempo de uma igreja que se une para se consagrar e para orar e para construir no Espírito. Não é tempo mais de conforto para uns e outros trabalhando no Espírito. O trabalho mais árduo é o trabalho no Espírito. Valorize aqueles que nesses dias na nação não baixaram a guarda e continuem no Espírito gerando. Hoje mesmo eu fiquei o dia todo só aconselhando, só orando, só liberando através de live, através de WhatsApp, trabalhando, jejuando, consagrando. O tempo todo continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz. A Bíblia fala que Daniel, quando levado para a Babilônia, continuou fazendo o que ele já fazia, que era orar 3 vezes ao dia. Ele não começou a orar depois que ele foi levado.
Ele não começou a orar. As coisas não funcionam assim. Tem gente que quer fazer as coisas quando tudo está difícil. Ele não começou a orar quando tudo ficou difícil. A Bíblia diz que ele orava assim como era de costume, do mesmo jeito que ele fazia na sua casa, na sua terra, agora ele faz lá na Babilônia. A Bíblia diz, Salmos 25:14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Lá e tu cobaraço. A Bíblia diz também, coloca para mim, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus santos, os profetas. Ah, Jesus. Tem muita gente, Débora, é o que você escreveu, tem muita gente que não sabe o que faz. Tem muita gente que acha que se constrói a nação através somente de recursos. A igreja é primordial para a nação. A oração é primordial. Você vê que os médicos estão sendo valorizados com todo mérito, policiais sendo valorizados com todo mérito, os caminhoneiros com todo mérito sendo valorizados, mas o que eles estão fazendo com a igreja? Perseguindo. Se abre a igreja está errado, se fecha a igreja está errado, está perseguindo a igreja, falando que a igreja não é essencial, falando que o pastor só quer saber do teu dinheiro, continua atacando a igreja. Querido, acorda. Todos esses trabalhos são essenciais, porém a igreja é primordial, não é essencial. Ela é primordial. A Bíblia fala que ele não deu as chaves para o governante, ele não deu a chave para o médico, para o caminhoneiro, com todo respeito. Ele não deu a chave para o policial, ele deu a chave para a igreja. Eis que te dou as chaves da morte e do inferno, eis que te dou a chave de Davi, e as portas do inferno não prevalecerão. Nós temos autoridade para dizer: coronavírus retroceda, câncer retroceda, diabetes retroceda, morte retroceda, medo, depressão, insônia, sentimento de suicídio, retroceda agora, em nome de Jesus. Só nós temos essa autoridade. Só a igreja tem essa autoridade, mas ninguém nessa terra tem. Só nós que temos os segredos de Deus, que temos temido a Ele, que temos gerado. Querido, eu tenho 41 anos de idade, prego desde os 12 anos. São mais de 29 anos pregando o evangelho. Sou batizado com o Espírito Santo desde os 8 anos de idade. São mais de 33 anos orando em língua. São mais de 29 anos pregando o evangelho. São mais de 21 anos sendo pastor, plantando igrejas, ganhando almas para Jesus, ministrando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos servindo a Ele. Nós estamos aqui em temor, clamando, permanecendo, haja o que houver, haja o que vier, vamos permanecer na presença. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu, de novo, olha aí, segredo aos seus servos os profetas. Lá em Daniel está falando de segredo, lá em Isaías está falando de segredo, lá em Salmos está falando de segredo, aqui em Amós está falando de segredo. Eu lembro uma oração que eu fazia desde criança, e ainda faço: Senhor, se o Senhor tem um segredo que ainda não foi revelado, para revelar para alguém na terra, conta para mim, Senhor. Eu sou teu amigo, eu não vou te decepcionar, eu não vou me contaminar, Senhor, com os manjares do rei da Babilônia. Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar quando eu não entender o que está acontecendo. Eu decidi firmemente aplicar meu coração a compreender o que está acontecendo, assim como Daniel aplicou o teu coração, assim como Abacuque não murmurou e falou: colocarei, permanecerei na minha torre de vigília até que a resposta venha. Assim como alguns homens diferenciados na Bíblia, quando algo diferente aconteceu, algo que eles não entendiam, eles decidiram permanecer. Esses homens foram catalisadores de transformação, de mudança. Assim Deus está chamando eu e você para este tempo. Levanta-te. Aonde estão os Daniéis deste tempo? Aonde estão os Daniéis do nosso tempo? Aonde estão os Abacuques que vão continuar na torre de vigia? Ah, meu Deus. Depois você lê na tua casa, aí no capítulo 3, eles começam a perseguir eles. Joga os 3 na cova dos leões, aquela história muito conhecida. Aqui diz, eles falaram no capítulo 3, verso 18: mas saiba tu, ó rei, olha o coração destes. Saiba tu, ó rei, que se nós não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Verso 17: se assim for o nosso Deus a quem servimos, Ele é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da tua mão, rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Eles falam: se Deus nos livrar,
E se Deus não nos livrar, independente disso, estamos decididos, não nos dobraremos, não serviremos. Querido, você está decidido a não se dobrar? Estão tirando de você as coisas, estão querendo nos privar até o mesmo direito de sair, de andar para lá e para cá. O diabo está furioso. Ei, nós estamos decididos, nós não nos curvaremos diante desses deuses. Arabaçu Cobará. Em que o rei então ficou furioso, encheu-se de fúria, mandou aumentar muitas vezes mais o forno e jogou eles dentro da fornalha. Mas a Bíblia fala que a única coisa que queimou foram as cordas que amarraram. São dias em que as cordas serão despedaçadas, as ataduras que te prendem, elas caem por terra em nome de Jesus. Queridos, Daniel começou a sofrer uma grande perseguição. A perseguição ela foi começando a ser gradual. Mesmo depois daquele milagre, daqueles 3 homens não morrerem dentro da fornalha, aí eles liberaram um novo decreto. A cada instante sai um decreto novo aí. Cada hora você viu o decreto novo que saiu? Agora você viu o novo decreto? Você viu que agora não pode orar? Agora você viu lá em tal cidade, a irmã estava fazendo culto na casa dela, não permitiram. Você viu isso? Eu não estou vendo nada, eu estou vendo o céu. Eu estou olhando para o céu, eu estou buscando a resposta do céu. Eu não tenho tempo a perder. Eu estou firmemente decidido. Então veio um decreto: não pode mais orar, nem dentro de casa. Esse mesmo decreto aconteceu nos dias de Daniel. Não podia ter aglomeração, não podia se reunir, e nem dentro de casa eles podiam orar. E o que Daniel fez quando ficou sabendo desse decreto? Daniel 6, verso 10. Então, quando Daniel soube do decreto que foi assinado, do decreto, do escrito, que foi assinado por quem? Pelo rei. Quando ele soube disso, o que ele fez? Foi para a sua casa, abriu as janelas, deixou elas abertas, entrou na sua recâmara que dava para Jerusalém, curvou-se entre os seus joelhos e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava a fazer antes. O decreto do rei não mudou a atitude de Daniel. Não podemos ser volúveis, que mudamos as nossas atitudes de acordo com as informações, de acordo com as coisas que sobrevêm. Havia uma notícia nova, agora morreu alguém, agora mais um contaminado, está aumentando. Disseram que o maior índice de pessoas contaminadas seria em abril, aí não veio, agora estão falando que é em maio, aí não vem, vamos falar que é em junho. Ei, eu não estou preocupado com os decretos presidenciais, governamentais, dos médicos. Eu estou preocupado em permanecer diante do Deus que é da qual eu sirvo, e cuja face eu estou desde quando eu nasci. Eu vou continuar permanecendo, fazendo aquilo que eu continuo sempre fazendo. Aquele que ora e jejua, continue fazendo o que sempre fez. Aquele que não fazia isso, agora é hora de parar de fazer o que sempre fazia. Para alguns, Deus mandou falar, vou falar. Para alguns, nós vamos falar que nem Daniel. Eu vou entrar na minha... E agora, se é um decreto, o que você vai fazer? Eu vou entrar na minha casa e vou fazer aquilo que eu sempre faço. O quê? Vou orar. Para alguns, esse tempo vai ser um tempo de continuar fazendo o que sempre fez. Mas para alguns, tudo isso que está acontecendo, essa doença, é para você deixar de fazer o que você fazia antes e voltar a ter uma vida de oração. Infelizmente, a doença veio para te tornar alguém que é alinhado com a vontade de Deus. Mas para mim, eu continuo fazendo aquilo que eu fazia. Para você, como que essa doença está reagindo? Ela está te levando a um nível de entrega que você nunca foi? Ou você está continuando a fazer o que você fazia? Daniel continuou fazendo o que ele já fazia antes. Ele entra na sua casa, ele fecha a porta e abre a janela e põe a cabeça entre os joelhos, vira em direção a Jerusalém e começa. Porque Daniel cria, do que está em Hebreus 11:3, pela fé, coloca aí, entendemos que o universo veio ser criado pela palavra de Deus, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha existir das coisas que não existem, de maneira
que o visível vem existir das coisas que não são visíveis, de maneira que o visível vem existir das coisas que não são visíveis, de maneira que o visível vem existir das coisas que não são visíveis. Ei, você constrói o que quer ver pela oração, você constrói o que quer ver pela proclamação. Pare de ficar olhando notícia e reagir. É para você construir aquilo que você quer ver, é para você construir uma nação curada, é para você construir uma igreja restaurada, é para você levantar uma nação transformada. As coisas visíveis são feitas, formadas pelas coisas invisíveis. Entra no teu quarto agora, coloca os teus joelhos no chão e começa a orar e dizer: haja cura, haja salvação, que os números caiam de contaminados, que haja leitos vazios, que haja um nível de contaminação baixíssimo. Nós proclamamos em nome de Jesus. É isso. Ai, ai. O que você está gerando? O que você está formando? Você vê uma notícia, aí você fala baseado no que você vê. Se você fala baseado no que vê, você não é um dos escolhidos de Deus. Porque a Bíblia diz: nós não caminhamos pelo que vemos, mas por fé. Não caminhamos por vistas. Todo esse noticiário é só para te mostrar algo que induz você a falar. Mas nós somos 11:3, Hebreus 11:3. Nós somos aqueles que pela palavra de Deus formamos, de maneira que o visível veio a existir. Uau! O visível que eu vejo veio a existir das coisas que não se veem. O que você quer ver, você precisa orar. Então eu te pergunto: será que você é um pastor, um intercessor, um profeta, um apóstolo, que fica na madrugada orando, construindo tudo que você está vendo, e você depois acha que a gente não faz nada, que o que a gente faz não tem importância nenhuma? Será que você está entendendo agora a importância de um homem e de uma mulher no Espírito? Talvez muitas decisões da nossa nação, muitos livramentos, foram através de homens de Deus na madrugada orando e na proclamação da palavra, que você não vai saber só do céu. Muitos, sem que soubessem, a Bíblia diz, acolheram anjos em suas casas. Nós somos desprezados nesse mundo, mas nós somos relevantes e temos construído no invisível aquilo que queremos ver. Eu acredito que na minha cidade só não está pior o quadro da nossa cidade. Mas morreu uma pessoa, lamentavelmente. Já tem tantos contaminados, lamentavelmente. Porém, pela posição estratégica que nós estamos perto de São Paulo, era para estar pior. E eu creio que o que está segurando é algo invisível, é um escudo invisível que nós temos orado. Nós temos orado. Eu não caminho por números, eu caminho pelo céu. Eu sou um homem movido pelo céu. A Bíblia diz que ao homem não será dado coisa alguma se do céu não receber. Se você não recebe do céu, você não tem nada. Você tem uma mentira, você tem uma farsa. Te mentiram para você, entregaram qualquer coisa. Se você não recebeu do céu, o que você tem é nada. Então comece a construir e receber do céu, para que quando chega o dia mau, você tenha depósito. Se te mostras fracos no dia da angústia, é porque tua força é pequena. A minha força vem dos céus, daquele que criou os céus e a terra. Por isso, quando vem o dia da dificuldade e adversidade, eu tenho força, porque minha força vem do Senhor. Eu tenho construído uma história no Espírito. Igreja, vamos construir. O que você está construindo? O que você está construindo? Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. E aqui tem um segredo que eu quero trazer para você para encerrar. Daniel, interessante que quando ele fica sabendo o decreto, ele não se intimida. Eu não duvido que possa existir futuramente decretos que vão proibir a igreja de orar, que vão proibir a igreja de fazer várias coisas. Estão tornando essa doença numa disputa política e religiosa. Mas nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então quando ele fica sabendo o decreto, o que ele faz? Ele entra na sua casa, ele fecha a porta, olha que tremendo isso, mas abre a janela. O que nós aprendemos com isso? A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6, 5 e 6, entra no teu quarto, fecha a porta
E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Rato Kobarabaçu. Entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto. O que é orar? É você construir no invisível aquilo que você quer ver no visível. Vocês entenderam isso? Vocês estão aqui? Vocês que também estão aqui, entenderam? Vocês estão nos acompanhando? Então orar é um trabalho. Proclamar, adorar, interceder, orar é um trabalho. Que tanto é que Davi, que foi um dos homens mais respeitados de Israel até hoje, ele pagou homens para ficar 24 horas em turnos de proclamação, intercessão e oração. Ele, além de dar ofertas para Deus, ele pagava esses homens. Então, não é por acaso que ele fazia isso. Então entenda que as coisas espirituais têm tanto valor do que as naturais. Então veja só, Jesus está falando, entra no teu quarto, fecha a porta. O que ele está querendo dizer? O que está acontecendo no mundo exterior, preste atenção, não pode influenciar na sua oração, naquilo que você vai construir. Porque aquilo que você vai construir a partir do secreto é o que vai determinar lá fora, e não lá fora vai determinar aqui dentro. Os lugares de maior decisão da terra estão dentro dos quartos de oração. Os lugares de maior desfecho da terra estão agora dentro das casas onde há sacerdotes em oração. Ele está falando, fecha a porta, porque o mundo externo não pode afetar. Daqui vai sair a decisão e a transformação. E então o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Quer dizer, o que você constrói no Espírito, você nunca sai de mão vazia. Quando Moisés desceu do monte, ele desceu com a palavra. Toda vez que nós encontramos com o Senhor, nunca saímos de mão vazia. Sempre saímos com uma resposta, com um segredo. Está aqui um segredo, vai lá, leva um segredo para a sua geração. Moisés leva os 10 mandamentos. Eles precisavam de mandamentos, porque eram descendentes de escravos. Eles precisavam de ordens, precisavam de alguém que alinhasse eles com a palavra. Então toma um segredo. Qual é o segredo para a nossa geração? Eu quero receber da parte de Deus. Mas os segredos é uma recompensa. Você tem que entender que o segredo é uma recompensa. Sabe por que Deus usa aquele homem de Deus que você admira, aquela mulher de Deus? Porque ele tem gastado tempo na presença e Deus recompensa ele com segredos. Não é para todo mundo o segredo. Deus só confia os segredos para aqueles que amam a presença. Então quando o segredo é revelado, e agora ele começa a proclamar aquilo que vai ser visível. Meu Deus, se você entendesse isso que eu estou falando. A Bíblia diz em 1 João, epístola de 1 João 5,14. Se você entender essa chave, querido, é a coisa mais importante que você pode ouvir nesse dia. 1 João 5,14 diz, e esta é a confiança que temos. A nossa confiança está em homens? A nossa confiança está em medidas que vão tomar? Não. Esta é a confiança que temos. Qual? Para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus para me orar de acordo com a vontade. Para mim conhecer a vontade, eu tenho que interpretar sonhos, visões, ter revelação. Para isso eu tenho que fazer o quê? Não murmurar, decidir firmemente, entender a vontade de Deus, jejuar e me consagrar, não me contaminar. Tem muita gente falando muita coisa. Eu não vou me contaminar. Eu sou um transmissor da glória, eu não sou transmissor de vírus. Você só dá o que você tem. Quem tem um vírus transmite o vírus, mas quem tem a presença transmite a presença. Quem tem a glória transmite a glória. Eu não tenho doença, eu tenho cura. Eu fui curado de pneumonia na infância, minha esposa curada de câncer, meu filho curado de fibrose cística. O que eu tenho eu te dou, como Pedro falou para aquele homem, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você só dá o que tem, e o que eu tenho eu te dou. Eu transmito cura, eu transmito restauração, eu transmito o poder de Deus, eu transmito restauração, eu transmito salvação. Receba! Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele é fiel. Então, olha que interessante, amados. As portas da casa de Daniel estavam fechadas. Preste atenção nessa parte, porque porta fechada fala do quê? De intimidade. Quando um casal vai para sua intimidade, quando uma criança é gerada, ela é gerada, aquela vida é gerada na intimidade. Portas fechadas. A intimidade é tempo de gerar. Por que nós estamos com as nossas portas fechadas?
Temos que entender. Porque é tempo de gerar. Meu Deus, se você entender essa palavra, vai ser uma chave para esses dias. Por isso que o diabo não queria que a gente gravasse. Assim que gravar isso aí, já manda, mesmo sem edição, começa a mandar para todo mundo isso. É uma chave para esses dias. Então nós estamos com a porta fechada, impossibilidade de sair. A porta fala de intimidade. Então talvez você fale, está acontecendo comigo, eu estou tão sensível nesses dias, eu não estou bem, eu estou sentindo meio sensível. Não tem nada de errado com você. Você está na recâmara do Senhor fechado, e você está gerando. A igreja está em gestação. Olha o que a Bíblia nos diz. João 16, 21. Evangelho de João 16, 21 diz: a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Olha que tremendo isso. Nós estamos no momento de gerar. Nós estamos dentro do quarto, nós estamos com a porta fechada. Daniel entendeu o decreto e falou assim: esse decreto ele vai trazer consequências. Então eu não posso sair da minha posição, eu tenho que entrar no secreto e continuar o quê? Gerando. Porque se esse decreto ele se firma, vai se levantar uma geração que não pode orar e que não pode clamar a Deus, uma geração calada. Mas eu sou de uma geração que tem que manter a tocha acesa e transmitir isso para a próxima. Então eu tenho que entrar no meu quarto, eu tenho que gerar essa geração no Espírito. Esse decreto vem contra nós, mas a porta está fechada. Aqui dentro o decreto não entra, e aqui dentro sai decretos para toda a nação. Decreto de salvação, decreto de cura, e decreto de uma geração que irá não se calar, mas irá buscar o Senhor e não se dobrará diante dos ídolos. Meu Deus, se você entendesse isso. Então a porta está fechada, como a mulher, que ela está gerando. A mulher quando está grávida tem sintomas de alguém doente. Tem dor, pressão alta, tem enjoo, vômito. Ela está com sintomas de quem está doente, mas ela não está doente. Você pode estar com sintomas assim, achar que tem alguma coisa. Teve gente que falou assim: já estou com uma dor nas costas, será que pode ser alguma coisa? Sabe o que é? É que você está grávida, é que você está gerando. As dores geram angústia. As dores da gravidez têm sintomas como de doença, mas não é doença, é vida que você está gerando, não é doença. Você não está gerando morte, você não está gerando doença, você está gerando vida. Meu Deus. Interessante que Daniel entrou e fecha a porta. Porta, vocês já entenderam? Porta fechada é intimidade, é gerar, é gestar. É um tempo de estar como nós estamos dentro de casa, fechado, com as portas fechadas. Não porque somos prisioneiros, mas porque entendemos que é um tempo. O diabo tentou nos prender dentro de casa, ele deu um tiro no pé, porque nós estamos dentro de casa agora, como Daniel na Babilônia. Nós sabemos que estamos num tempo difícil, onde tem se levantado homens maus, homens que querem tomar o poder, homens que querem implantar culturas demoníacas. Mas nós entramos e fechamos a porta e falamos: a porta está fechada. Mas não é o que sai lá de fora que vem aqui dentro que determina a nação, mas é o que sai daqui de dentro que determina para a nação. Então ele fecha as portas para gerar algo novo. Mas olha que interessante, que talvez passe despercebido: as portas estão fechadas. No verso 10 fala que as janelas estão abertas. Porta fechada fala de Mateus 6, de entrar em um tempo de secreto, de intimidade para gerar algo, aguardar Deus nos recompensar com algo, com uma resposta, um segredo, para depois que o segredo é liberado, o que acontece com o segredo? Ele é revelado. Depois que você recebe um segredo e uma revelação, você libera. Então, olha o que a porta fala de receber na intimidade. E a janela? O que fala em Malaquias 3:10? Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente. Janela fala do que? Do derramar da bênção de Deus. Porta fala do que? Fechada, intimidade para receber. Janela fala o que? De transmitir o que você recebeu. Então a janela aberta simboliza profeticamente uma conexão de uma transmissão para a terra.
Então Daniel, ele entra e fecha a porta, porque ele fala, vamos gerar. Ele fala para os amigos dele, vamos orar, vamos pôr a cabeça no pó, entre o joelho. Porque cabeça fala o quê? Mentalidade. Não vão deixar nossa mentalidade ser contaminada pelo que eles estão falando. Joelho fala do quê? De entrega, de renúncia. Põe a cabeça no joelho, no vão do joelho. O que é isso? Minha cabeça, minha mentalidade não será contaminada. Tem gente que está tendo a mentalidade contaminada, está assustado, está atemorizado. Ei, coloca a tua cabeça entre os joelhos e ora. Fecha a tua porta e começa a gerar. Então Deus vai te dar um segredo para esse tempo, uma palavra. Então você fala, eu tenho uma palavra, agora abre a janela e começa a decretar. Ei, eu quero te dizer agora como profeta, a tua porta está fechada, mas a tua janela tem que estar aberta. A tua porta tem que estar fechada para receber de Deus e gerar e receber segredos. Mas a tua janela tem que estar aberta para liberar conexões do céu para a tua cidade, para o teu país. Checa lá dizendo a cura, a salvação, a restauração. Há tempo da glória de Deus. A palavra de Deus diz que ele deixou a janela aberta. E aqueles homens que passaram, ouviram e viram que Daniel estava orando. Eu quero te falar como um profeta, Deus falou isso hoje. A tua porta tem que estar fechada. É tempo de estar dentro de casa gerando, só que a tua janela tem que estar aberta. Você recebe e transmite. Se você pegar o programa do computador, ele chama Windows. E o símbolo dele, quando criou o computador, é aquelas janelas. Porque eles falam que são o quê? Janelas. O celular, o WhatsApp é o quê? Uma janela. Meu Deus. YouTube é uma janela. O Instagram é uma janela. A tua rede social é uma janela. Você tem aqui janelas. A tua porta tem que estar fechada, mas você recebeu uma revelação. Libera pelas janelas. Libera decretos. Aqui não é lugar de conversa fiada. Aqui não é lugar de meme. Aqui não é lugar de fake news. Aqui não é lugar para você mandar piada nesse momento. Aqui é lugar de uma janela que vira uma conexão daquilo que Deus está entregando. Eu estou usando essa janela para entrar na tua casa. Eu estou aqui dentro com a porta fechada, mas a janela está aberta e dizendo: o Senhor é Deus que te sara de todas as dores, o Senhor é Deus que te cura de toda enfermidade, o Senhor é Deus que salva a tua família, o Senhor é Deus que restaura. Levanta-te. Meu Deus do céu. Aí depois vão pregar isso daí, já sabe que eu preguei primeiro. Sabe por quê? Porque ele conta os seus segredos. Isso daí não é pregação que a gente escutou de ninguém não, porque eu não sou papagaio, eu sou um profeta. Isso daí é segredo que Deus me conta. Aí depois você vai ver outros homens de Deus falando. Sabe por quê? Estamos no mesmo espírito. Deus está contando segredos. Deus está contando um segredo para você. Rakarabasu Iribakashá, Isaías 60. Olha o que fala. Eu vou encerrar. Eu espero que você tenha entendido. Fala comigo, você que está em casa. Minha porta tem que estar fechada, mas a minha janela tem que estar aberta. A porta, diga comigo, fala de secreto, para estar com o Pai, para Ele compartilhar comigo, me recompensar com os seus segredos. Coloca Salmos de novo. A intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam, a qual Ele irá revelar os seus segredos. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Você teme a Deus e não a homens, busca Ele. Ele quer contar segredos. Aí na hora que Ele contar o segredo, você abre a janela. Sabe o que eu estou fazendo lá em casa? Essa palavra Deus me deu já faz uns 5 dias. Na viração do dia, eu vou para a sacada da minha casa, eu abro a janela e eu começo a louvar e adorar. Esse dia o vizinho passou e falou: toca aí mesmo, libera mesmo. Continua cantando. E eu vou te dizer, ele é ímpio, mas ele foi alcançado. E todos que estão lá ao redor estão sendo alcançados, porque eu estou abrindo. A porta está fechada, querido, mas a janela está aberta. A porta é o lugar de receber, a janela é lugar de dar. É pelas janelas que Deus derrama suas bênçãos. Ele fala: se eu derramar sobre vós, ao ponto que vocês não conseguem nem juntar, tanta coisa que eu vou derramar, tanta bênção. Então é na porta fechada que eu recebo, é na janela aberta que eu derramo. Você que está no Instagram, eu derramo sobre você também. Receba a bênção, receba a glória do Senhor, receba o poder de Deus sobre a tua vida. Para te adorar, dos reis nasci, oh, Rei Jesus.
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer É viver na casa de Deus, na casa de Deus, onde flui o amor. Quando a tua porta está fechada, acontece o que está em Isaías 60. Eu termino falando isso e quero orar. Quando a porta está fechada, acontece isso aqui, ó. Levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando. Tem uma versão que fala nascendo. Quem gera, espera o nascimento. Você estava deitado, sentado, imóvel, mas agora você se levanta. Ele fala, levanta, porque chegou a hora de nascer. Na hora que você está gerando, você fica deitado. A mulher, quando ela está gerando, ela fica numa posição sentada, deitada. Mas na hora que ela dá a luz, agora ela fica de pé. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. É tempo de gerar e nascer. Interessante que quando uma criança nasce, qual é a expressão que é falada? Aquela pessoa deu a luz. Meu Deus. Porque todas as pessoas que nascem, não importa o que foi a tua história, se abusaram de você, se te violentaram, se você sofreu, quando você nasceu, já liberaram uma palavra profética sobre você. Até os médicos usaram essa palavra sem saber. Quando alguém nasce, eles falam, essa mulher deu a luz. Por quê? Quando um ser humano nasce, é uma luz que está nascendo na terra. É uma resposta. Você é uma resposta, você é uma luz. Por isso que quando alguém nasce, fala, deu a luz. Você é luz. Você é a luz do Senhor nessa terra. A luz está nascendo sobre ti. A glória do Senhor está nascendo. Aquilo que você gera na intimidade com a porta fechada, pela janela que é a conexão. Minha porta está fechada, mas a minha janela está aberta. Porta fechada, lugar da intimidade e de gerar em Deus. Janelas abertas, lugar de transmitir o que você recebeu de Deus. Ei, você é um transmissor não de doenças. Você é um transmissor da glória. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família. Derrama sobre ti bênçãos sem medidas. Derrama sobre ti palavras de bênção e não de maldição. Caia por terra agora toda palavra de maldição, toda palavra de doença e de enfermidade. E agora vem a bênção do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Essa palavra vai estar lá no YouTube. Ouça e compartilhe. Minha porta está fechada, mas minha janela está aberta. Receba essa palavra. Eu quero te dar uma direção, que todos os dias você abre a janela da tua casa e adore, principalmente na viração do dia. Abra a janela e adore. Proclame. Você que tem aquele violão que está enferrujado na tua casa, pega. É tempo de adorar. É tempo de proclamar. Senhor, nós abençoamos o teu povo. Nós abençoamos o teu povo. Eu quero deixar essa palavra aí para você e liberar essa bênção sobre a tua vida. Nós vamos colocar agora os avisos, o telefone dos pastores, para você ser aconselhado. Nossa próxima live, domingo, 9h30 da manhã. E também vamos coloca no link agora, Carlos, aquele link da oferta para os irmãos ofertarem e dizimarem. Você que nos assiste, você pode ofertar, primiciar, dizimar através das contas da igreja por depósito bancário. Você pode fazer o depósito ou na lotérica, ou no caixa rápido, ou até mesmo você pode fazer pelo aplicativo do seu celular, um TED, um DOC. Mas não deixa de ofertar, não deixe de ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Enquanto vai sendo colocado aí as informações, as contas, ele vai mandar o link na lista de transmissão. Se você quiser nesse momento fazer a tua oferta, como estivesse aqui na igreja, você entra lá e faz agora. Se você quer entregar pessoalmente a tua oferta, a tua primícia, teu dízimo, pode falar comigo, entregar a mim ou o diácono Carlos, que é tesoureiro, amém? Queridos, no domingo nós vamos ceiar, domingo de Páscoa. Eu quero que você prepare na tua casa o pão e o suco de uva. Deixa pronta uma mesa muito bonita. Prepara depois para tirar uma foto antes de ceiar, para mandar nas redes sociais e colocar eu estou ceando. E pela primeira vez vai se cumprir o que aconteceu em Êxodo. Porque em Êxodo eles cearam dentro de casa com a porta fechada. Geralmente a gente ceia aqui no prédio da igreja, mas nós vamos cear nesse domingo dentro das nossas casas com a porta fechada. Então você prepare o pão, suco com uva. E no domingo nós vamos estar agora domingo ceando juntamente
todos nós, simultaneamente aqui pelo prédio da igreja, nós que estamos fazendo a transmissão, e você na tua casa vai também estar ceando, amém? Então domingo já deixe preparado, nosso culto começa às 9h30 da manhã, adoração, depois a palavra e por último a Santa Ceia do Senhor. Coloca a melhor roupa que você puder, é domingo de Páscoa, coloca a melhor roupa, nós estamos em Páscoa, nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor e a libertação. Páscoa simboliza passagem, libertação. Saímos de uma vida, a Bíblia fala que Ele nos tirou Ele nos transferiu do reino de trevas, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor nos libertou e nos transicionou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então domingo ceia, se você tiver alguma dúvida nos chama no zap, amém? Domingo Santa Ceia, 9h30 da manhã, pelo culto online, amém? Está aí então os avisos, telefone dos pastores para aqueles que querem um acompanhamento, um discipulado, uma oração. E até domingo, que essa palavra possa aquecer teu coração. Mastiga essa palavra, come. Porta fechada, janela aberta. Porta fechada, estou gerando, recebendo o segredo de Deus. Janela aberta, estou transmitindo as revelações dos segredos de Deus. Amém? Receba essa palavra na tua vida. Seja fiel a Deus. Entregue, você que está trabalhando e está recebendo adequadamente, entregue tua primícia, tua oferta, teu dízimo. Se você não está trabalhando, está passando algum tipo de necessidade na tua casa alimentícia, fala conosco. Nós vamos nos preparar para servir você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, faz resplandecer a luz do Senhor sobre o teu rosto e te dê a paz. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Amém, amém, graças a Deus.